Será que apenas ser um gestor de tráfego, dominar plataformas como Meta Ads, Google Ads, é o suficiente para que você seja um bom profissional? Ou é necessário que você tenha mais habilidades? É sobre isso que eu quero falar hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Já foi-se o tempo onde, para que você possa ser um bom gestor de tráfego, você precisa apenas saber subir uma campanha, disparar um anúncio, analisar umas métricas, mandar feedback para o cliente. Mas isso ficou no passado. Por que eu digo que ficou no passado? Porque o nível de consciência dos nossos clientes está aumentando cada vez mais. E além disso, o mercado está aumentando em quantidade de profissionais. Então aquele papo, aquela conversa, o mercado está escasso e etc. Não está. Cada vez mais empresários estão tomando a decisão de investir em tráfego pago, mas em contrapartida, mais gestores de tráfego estão saindo, estão despertando no mercado. Então, ao mesmo tempo que a quantidade de clientes querendo contratar um gestor aumenta, a quantidade de gestores disponíveis no mercado também aumenta. Isso é proporcional. Então, cada vez mais se torna mais difícil você se destacar no mercado. Então, é por isso que, na minha opinião, já vou deixar bem claro, vou desenvolver isso aqui nesse vídeo, mas você não pode saber apenas subir uma campanha. Você precisa dominar outras skills. Você precisa ser um profissional mais completo. E por que eu digo isso? O caminho para se tornar um bom gestor de tráfego, de certa forma, não é difícil. Ela é difícil, na verdade, por um curto período de tempo. Por quê? Vamos supor que você é um completo iniciante. Você vai estar começando a trabalhar com tráfego. Você está exatamente aqui nesse ponto aqui de início. Como tudo é novo para você, você está tentando aprender o que é CPM, o que é CPC, o que é todas as métricas, o que são todas as métricas, como analisar uma campanha, como subir uma campanha. Isso se torna difícil naquele início, naquele momento. Mas depois de algum tempo, algo que eu sempre falo, nada compra experiência. Então você vai partir desse momento aqui, você tem um certo nível de dificuldade, ele vai subindo, quanto mais você vai estudando, mais vai se deparando, prestando serviço, tendo problemas, mas de certa forma depois ele vai se nivelar e sua dificuldade com o Meta Ads, Google Ads, depois ela vai ser normalizada e você só vai ter que se adaptar às novas melhorias do mercado, novas implementações que a Meta faz, o Google, mas de certa forma você vai ter picos pequenos. Mas a maior dificuldade que você tem na hora de se tornar um bom gestor, de aprender tráfego pago, é naquele início ali. Mas depois disso, tudo se torna prático. Então eu te pergunto, vou até voltar aqui. Você vai mesmo se contentar em ter esse período aqui, como eu citei, de dificuldade aqui nesse início, e depois que tudo aqui fica mais prático, você não vai aprender mais nada? Você vai ser um profissional que entrega somente aquilo e entende somente sobre aquilo? Não. Esse é o ponto. Se você quiser ser um profissional mediano, você vai se contentar aqui. A partir do momento que você entendeu o tráfego, dominou o tráfego, você não vai aprender mais nada. Esse é um profissional mediano. Mas um profissional mais completo é aquele que entende de tudo que envolve o tráfego pago. Eu te falo isso porque eu estou há mais de 5 anos trabalhando no mercado digital, já atendi dezenas de empresas, já mentorei diversas pessoas, já trabalhei também, tive a oportunidade de trabalhar dentro de empresa, liderando os times, era o mais novo da empresa, eu já estava no cargo de liderança, e isso só aconteceu comigo por quê? Porque eu sempre tive a visão e sempre tive o entendimento de que tráfego pago, ele é uma das skills que eu preciso dominar, mas ela não é a principal e não deve ser a única coisa que você como profissional deve entender. Eu te digo isso porque se nós precisarmos resumir o tráfego pago em poucas palavras, simplesmente é divulgar algo. É você pegar algo e aumentar o alcance daquilo dali, aumentar a visibilidade, levar aquilo ali a mais pessoas. Pera aí, só te interrompendo para te lembrar, deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal, porque isso, além de me ajudar com o algoritmo do YouTube, também me motiva a trazer mais vídeos. Então, é isso e bora continuar pro vídeo. Ponto, vamos ser sinceros, tráfego pago de forma resumida em poucas palavras, ela é isso. Só que a gente sabe que tráfego pago não é garantia de resultado para o seu cliente. Não é garantia de resultado se você investir em tráfego pago e você tiver uma oferta ruim, você tiver um anúncio ruim, uma copy ruim, um atendimento ruim, um site ruim, uma oferta ruim, não souber comunicar do seu cliente e várias outras variáveis. Que isso, inclusive, por experiência, se você trabalha bastante tempo no mercado, você sabe que nem sempre a culpa de um cliente não estar tendo resultado é nossa do tráfego pago, a culpa nem sempre é do tráfego pago. E é nesse ponto que você vai se diferenciar da sua concorrência, porque você não é um profissional que entende apenas de tráfego, você é um profissional que entende de vendas. O tráfego, ele é o meio do caminho, ele é o meio termo, mas o que você deve entregar para o seu cliente é um especialista de vendas, você deve ser um especialista de vendas. Caio, e qual áreas eu devo dominar, o que eu preciso entender? Primeiramente, na minha opinião, todo gestor de tráfego precisa ter um pensamento analítico,
e entender de copyright. Por que eu digo entender de copyright? Porque para você clicar no botão ali do Facebook e disparar aquele anúncio para várias pessoas, você precisa primeiramente montar uma oferta. De nada adianta você saber ser um excelente gestor de tráfego, saber dominar o Meta Ads, saber mexer em tudo ali, se o seu cliente chega com uma oferta merda e você pega aquela oferta merda e anuncia aquela oferta merda. Não vai adiantar de nada. Vamos ser sinceros, você sabe disso. Agora, um profissional bom é o quê? Que vai chegar para o cliente, olha fulano, essa tua oferta não está boa, a gente precisa mexer nisso daqui, você não está atacando a dor do seu cliente, a gente precisa ter um benefício melhor para o seu cliente, essas são as minhas sugestões para nós reformularmos a sua oferta e pronto. O cliente vai olhar para você e vai falar, caramba, era isso que eu precisava, olha, eu não estou vendendo. Normalmente você tem que se colocar na cabeça do seu cliente. Normalmente um cliente vai ser o quê? O empresário. Caramba, não estou vendendo, tô ferrado, preciso aumentar as minhas vendas, mas eu não sei o que fazer. O seu cliente, ele é um empresário, ele não sabe mexer em tráfego, ele não sabe de digital. Normalmente muitos clientes são assim. Ele quer o quê? Ele quer um profissional que vai chegar e ajudar ele. E claro, eu não estou falando para você ser um profissional que vai vender tudo, fazer tudo para o seu cliente, mas você precisa pelo menos guiar ele em coisas que dizem respeito do tráfego pago. Você prefere pegar um cliente que está com uma oferta ruim, pegar essa oferta ruim, anunciar, não vender e perder o cliente, ou pegar um cliente que está com uma oferta ruim, uma copy ruim, um anúncio ruim, direcionar esse cliente ter um bom resultado e ficar com você, durante anos. Eu falo isso porque eu tenho clientes que estão comigo há mais de 4 anos. E outro ponto, seu cliente não está tendo resultado. Por quê? E você não sabe resolver. Teu cliente vai olhar para você e falar, fulano, você não é especialista em vendas? Como é que você não sabe por que eu não estou vendendo? Como é que você não pode me ajudar? Eu vou procurar outro profissional. E aí, você se ferra. Por quê? Porque você se contentou em saber apenas tráfego pago. Mas um profissional que entende de vendas, quando se depara com um problema, um cliente que não está vendendo bem, ele vai entender que tem um problema e apresentar para o seu cliente a solução. Algo que eu sempre falo, você nunca deve apresentar para o seu cliente um problema sem ter a solução. Se você encontrou um problema no seu cliente, seja no site, o que for, não esteja bem, encontrou um problema, não chegue para o seu cliente e fale, fulano, temos um problema, esse é o problema. Não, você deve só mostrar o problema para o seu cliente quando você souber a solução. Então você deve buscar a solução e apresentar para o seu cliente o problema e a solução. Por mais que você não saiba como resolver o problema, mas você pode, por exemplo, indicar um profissional. Vou te dar um exemplo que aconteceu aqui agora com a gente. Chegou uma cliente que ela já está meses sem vender bem, ela já passou por 3 agências de tráfego, não está conseguindo vender bem, fez uma reunião com a gente e na reunião o que a gente se deparou? O traqueamento dela não está funcional. O traqueamento de vendas do site dela está péssimo. E isso é um grande problema. A gente sabe que não tem como a gente vender se o traqueamento não está bom. Mas ela está atualmente com uma agência focada em e-commerce, que eles dizem ser especialista em e-commerce. Ela mandou print pra gente ali mostrando que eles já fizeram melhorias no anúncio, testaram não sei o que, de vantagem, não sei o que. Mas essa agência especialista não falou do traqueamento. Então a gente nem olhou para os outros pontos, mas o traqueamento dela não está funcionando. Como é que você vai fazer boas vendas? Como é que você vai escalar uma campanha se o Facebook não está recebendo métricas? E eu não sei fazer traqueamento, eu não sou especialista em traqueamento, mas eu identifiquei que tem um problema e indiquei para ela um profissional que vai resolver esse problema. Então nem sempre você vai saber resolver o problema, mas você sabe que tem um problema e você sabe a solução e você vai apresentar a solução para o seu cliente. Então não se contente em ser apenas um gestor de tráfego. Se você quiser ser um gestor de tráfego, você deve se tornar um profissional especialista em vendas, um profissional especialista em marketing. E tráfego pago é uma das coisas que você deve entregar. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, espero que esse vídeo tenha aberto a sua mente. Se você gostou, eu espero você no próximo vídeo. Valeu?